alunos que entraram depois, que eu estava colocando aí uma reflexão para a turma, espero que tenha dado para todos escutarem. Quem não escutou, depois a turma passa. A turma sabe quem é, eu não sei, mas se alguém não escutou a reflexão mencionada, que passe aos alunos que ainda não entraram, ou se os alunos que não entraram são os alunos que estão fazendo, que tiveram esse tipo de atitude na hora da minha aula, no primeiro tempo, não foi? Foi, primeiro tempo de aula. Então, que levem essa reflexão, hein? Fiquei sabendo da situação. Número 5, letra A, então, é formado por quantas orações, alunos? Duas orações. 2 orações. Por que é por... Não temos resposta aí, como eu falei, hein? Por que são 2 Porque orações? poderia acontecer, é uma locução verbal. 2 verbos, eu acho. Poderia acontecer uma locução verbal, conta como um verbo. Explode é outro verbo. Explode. Explode é um outro verbo. O verbo explodir, ele causa polêmica na conjugação, sabe? Vocês, no 7º ano, teve um ano que, foi ano retrasado, o ano passado, não me lembro, que o material apresentou no 7º ano os verbos defectivos. E que eu até falei, nossa, muito difícil para 7º ano, os verbos defectivos geralmente são vistos no ensino médio. Eu muitas vezes o diretor lá, que eu não me lembro o nome agora, do SAS, foi até retirado do material, acho que tanto que eu falei. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado que apareceu na apostila, não me lembro. Os verbos defectivos são aqueles que não apresentam, dentro do modo indicativo ou do modo subjuntivo, a primeira pessoa, ou uma das pessoas não pode ser conjugada. Então, o verbo explodir, para muitos gramáticos, não se conjuga a primeira pessoa do singular, mas para outros gramáticos, os mais modernos, pode ser usado também, eu explodo. Pode ser falado, nunca eu explodo, tá? Eu explodo é errado. Eu explodo, ou não existe a primeira pessoa. Como eu mencionei, se você observar na gramática, na internet é uma coisa horrorosa, tá? Na internet você encontra até a primeira pessoa como eu explodo. Pelo amor de Deus, isso na internet está errado, é site fake news, como diz o outro. Totalmente incorreto. Então, repetindo, o verbo explodir, ele é denominado como um verbo defectivo, porque não se conjuga todas as pessoas verbais, principalmente a primeira pessoa, mas em alguns gramáticos modernos ressaltam também, vocês podem encontrar como eu explodo, então não está totalmente errado, tá? Ou você coloca eu vou explodir, que não vem pessoa nenhuma dentro da conjugação. Então, pode ser também eu explodo. Agora, eu explodo nunca, jamais, hein? Se encontrarem essa primeira pessoa como eu explodo, como eu percebi na internet, e está incorreta. Nem todos os sites da internet você encontra respostas corretas dentro da gramática, hein? Então, vamos lá. Na letra B. Quais são os verbos ou expressões verbais de cada uma? Eu já até falei, né? Quais são os verbos? Eduarda, Poderia acontecer. Eduarda, quais são os verbos na letra B? Poderia acontecer e explode. Isso, poderia acontecer e explode. Eu até esqueci que tinha a letra B e atropelei aí a resposta. Peço desculpas. Às vezes acontece isso comigo mesmo. Letra C, um outro aluno para responder. Em que tempo e modo estão os verbos ou expressões verbais de cada oração? Então, poderia acontecer está em que tempo? Futuro do pretérito. Futuro do pretérito do modo indicativo. E explode está em que tempo? Presente do indicativo. Isso, presente do indicativo. Então, na letra C, resposta, futuro do pretérito, e o outro, presente, os dois do modo indicativo. Número 6. Miguel Paiva levantou a mão aqui. Que sentidos são expressos, respectivamente, pela primeira e pela segunda oração que compõem esse período? Qual a letra que você marcou, Miguel Paiva? A letra A. É a letra A mesmo. Então, no número 6, a resposta é hipótese de algo acontecer, evento que ocorre. Ok, letra A.
E a número 7, para a gente encerrar essa correção, preencha as lacunas a seguir com a forma adequada do verbo indicado nos parênteses. Espera aí que alguém quer falar alguma coisa aqui, espera aí. Não sei por que eu achei isso, mas vamos lá. O professor de Trevor pediu aos alunos que criassem um jogo que mudasse. Então, a resposta da letra A é criassem, porque se refere aos alunos, então é terceira pessoa do plural. Criassem. Um jogo que mudasse. Tá? Então, é plural e singular aí. Criassem e mudasse. Letra B. Trevor inventou um jogo que fez. É o verbo fazer aí. Fez com que as pessoas retribuíssem um favor a outras 3 pessoas. Ok. O que mais está aparecendo aqui? Não sei. A letra C. O jogo deu tão certo e envolveu tantas pessoas que atraiu a atenção de um repórter. Então, na letra C é atraiu. Alguém ficou perdido em alguma resposta aí da número 7? Não. Não? Tudo bem? Então, encerramos a correção da tarefa e eu quero que vocês anotem para segunda-feira, por favor. Depois eu vejo se terá mais, tá? Tarefa, mas por enquanto, alguém registra aí no grupo, página 14 do caderno suplementar, tarefa para segunda-feira. Que dia é segunda-feira? 27? 28? 26. 26. Não é nenhum nem outro, já 26. Oh, meu Deus. Então, coloquem aí para a Daniela, lá. Para dia 26. Segunda-feira. Caderno suplementar, página 14. Apostila, página 35, não é não, tá? Eu tinha passado a página 35. A página 34 que você passou, professora. Ah, tá. Eu pus errado ali, desculpa. Nós vamos corrigir agora a página 34, tá? Página 34, isso mesmo. Na hora de colocar no slide, desculpem, coloquei errado. Então, vamos ver agora, página 34, tempos e modos verbais na construção do período composto. Então, este conteúdo pessoal tem que saber verbo. Se eu tivesse, como eu falei, não sei se eu falei para vocês, na aula presencial, eu ia fazer arguição oral de verbos, com um joguinho que eu tenho legal, que eu acho que vocês já conhecem da caixinha de fósforo. Uma pena. Mas vai precisar saber verbo para poder trabalhar bem esse tipo de exercício, hein? Tá bom? Lembrem-se disso. Então, nós temos lá na letra B, da número 10, que nós começamos na aula passada. Espera aí. É lá mesmo. Mas está aparecendo a resposta. Está aparecendo a resposta. Tem como abaixar? Não, né? Aí. Porque, aí. Não, mais um pouquinho dá? Não? Então tira. Então vamos tirar. Não tem como a gente arrumar aqui, senão vocês vão olhar a resposta. Então, na letra B, já eu coloco, tá, pessoal? Na letra B, eu não me lembro se foi feita a correção por completo. Nós fizemos por completo a correção da letra B? Hein, alunos? Fizemos ou não? Não. Então, seria adequado usar as formas verbais. É que eu marquei aqui de caneta vermelha, mas eu não lembro. Não, acho que você fez sim a letra B, professora. Eu acho também, Miguel Paiva. Eu tenho quase certeza, mas como na minha... E eu marquei aqui, mas eu não me lembro se eu marquei onde eu parei ou se eu marquei para começar.
a correção, mas eu acho que nós fizemos sim, mas qualquer coisa, vamos lá. Seria adequado usar as formas verbais e podem, presente do indicativo, em substituição às formas destacadas no trecho a seguir? Então, sim ou não? Podemos ou não? Não. Não seria adequado utilizar aí, já pensou? Mesmo que é difícil e algumas pessoas podem ser malvadas, não soa bem nos nossos ouvidos, não há concordância nenhuma e coerência alguma entre esses dois tempos verbais para completar e substituir. Porque a locução conjuntiva, mesmo que, ela expressa o que dentro desta oração? Hein? Mesmo que ela expressa certeza para ser o presente? Ou ela expressa dúvida, uma possibilidade para ser um subjuntivo? Aqui Ela expressa a possibilidade. Ela expressa uma possibilidade, na frase já mostra isso, mesmo que seja difícil. Né? Então, a gente não tem a total certeza. Então, a resposta seria não, seria adequado usar, por quê? Mesmo que, essa locução mesmo que, expressa uma possibilidade. Então, ela exige um modo subjuntivo. O modo subjuntivo é esse que expressa possibilidade, dúvida, incerteza. Por isso que só posso usar aí no subjuntivo e nunca no modo indicativo. Tá? Vamos para o número 10. Aí que eu acho que a gente teria que começar hoje. A letra B eu tenho certeza que a gente corrigiu sim. Analise os períodos da primeira coluna da tabela a seguir. Depois preencha a segunda e a terceira colunas de acordo com as instruções. Então, vamos lá. Na segunda coluna, anote se a relação tempo-modo dos verbos estiver correta. Ou I, se essa relação estiver incorreta. Na terceira coluna, deixa eu ver aqui no bate-papo, peraí. Ver se é algum recadinho. A página, estamos na página 34 da apostila, tá bom? Para quem está perdido aí, terminamos de corrigir o caderno suplementar, agora estamos na apostila. Sem rabiscar, por favor. Não rabisquem a tela. Sem brincadeiras em horário errado. Então, o segundo pontinho. Na terceira coluna, reescreva os períodos que você classificou como incorretos, corrigindo a relação tempo-modo dos verbos. Então, vamos lá. Escutem o período. É possível que eu termino a leitura do livro amanhã. Gente, de cara, isso está correto? Não. Não, de cara. É possível que eu termino? Não soa nem bem aos nossos ouvidos. Ah, aluno, está desculpado, não tem problema não. Tá joia, foi sem querer o rabisco, né? Tudo bem, entendo. Ó, turma é joia, amo vocês. Gracinha, ninguém me atrapalhando, né? E sim, foi um descuido aí, sem problemas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, é incorreto o primeiro quadrinho. Vamos lá, um aluno para responder qual a correção, como que ficaria, então, esse verbo, já que ele está incorreto. É possível que eu termine? É possível que eu termine. Presente do subjuntivo, que eu termine, seria a resposta da primeira. Vamos ver se dá para colocar só a primeira. Lá, incorreto. É possível que eu termine a leitura do livro amanhã. É uma possibilidade, não é uma certeza. Então, é possível. Eu ainda não sei se eu vou conseguir terminar o livro. Falar nisso, já estão lendo o livro do bimestre para a redação? Novembro, hein? Novembro já estamos chegando, hein? Atenção na leitura do livro. A segunda frase. Tenho certeza de que você goste. Olha bem isso. Tenho certeza de que você goste de seriados. Está correto isso, pessoal? Não. Claro Tá que incorreto. não, né? Misericórdia. É possível que de que você goste? Não existe, né? Não soa nem bem aos nossos ouvidos. Qual é a resposta correta aí? Tenho certeza de que Certeza você gosta de seriados. seriados. Isso, de que você gosta, de que você gosta. Ok, de seriados. A terceira, se puder, telefonarei para você mais tarde. E essa, hein?
Correto. Tá correto. Corretíssima, né? Corretíssima. Deixa eu ver aqui outro recadinho no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Qual é o livro do bimestre? Ah, Jesus, está lá no slide de redação. Criativo até demais. Aê, criativo até demais. É o livro do bimestre. Eu tenho uns 3 livros desse aqui em casa. Se eu morasse em Resende, falava para algum aluno em casa buscar, mas eu moro longe. Acho que eu tenho 2 ou 3 livros desse aqui em casa. Peraí. Você quer um peixinho? Bate-papo. Faz peixe. De nada. Desliguem o áudio, por favor. Então, vamos para outra. Aqui é correta, então não tem que fazer correção nenhuma. E a última. Se tivesse mais tempo, vou assistir a mais filmes. E agora, hein? Se tiver Correto. mais tempo. Incorreta. Incorreta. Como que fica ela? Se tivesse mais tempo, tempo, assistia mais filmes. assistiria a mais filmes. A primeira está correta, se tivesse mais tempo. Só que a próxima, a segunda, que teria que mudar o tempo. Assistiria a mais filmes. Aí seria a parte correta, a frase correta dentro do período, do período composto aí. Como foram neste exercício, meus amores? Muito bem. Foram bem? Sim. Vamos dar continuidade aqui. Temos um recapitulando, que é importante a gente ler. Quem ainda não participou com nada, que gostaria de ler esse recapitulando aí para a gente? Quem pode fazer a leitura? É pouquinha coisa, não tenham vergonha, participem de alguma Posso? maneira. Pode. Quem falou posso? Eu, Matheus Gorito. Isso, Gorito. Vamos lá. Não apareceu aqui para mim, por isso que eu perguntei, tá? Diga, Gorito. Relação entre tempos e modos no período composto. É a articulação no uso de tempos e modos verbais, o que garante que as orações estejam coerentes entre si e, assim, permite a compreensão adequada do texto. Ok, exemplo, Gorito. Exemplo, quando terminamos a primeira tarefa, faremos uma pausa. Faremos uma pausa. E o carro do som passando na rua de casa, espera aí. É o carro da sucata. Ele passa fazendo uma zoeira aqui. Bom, então vamos lá. Aqui no exemplo que o Gorito acabou de ler, nós temos o futuro do subjuntivo, quando eu terminar, quando nós terminarmos. Então, é um futuro do subjuntivo. Para ter coerência na frase, eu vou usar no próximo período, né, na próxima oração, na verdade, um futuro do presente para fazer essa articulação, esta combinação, para que esses 2 períodos, aliás, essas 2 orações fiquem coerentes, permite uma compreensão adequada no caso da frase aí dentro do contexto. Agora, os exercícios de fixação, nós vamos tentar fazer juntos, vamos ver se nessa aula a gente consegue terminar esse capítulo fazendo estes exercícios. Vamos lá. Considere o período. O candidato estudou antecipadamente para descansar às vésperas do vestibular e reescreva-o de acordo com as orientações a seguir. Faça as adaptações necessárias. Então, vocês terão que reescrever esta frase. O candidato estudou antecipadamente para descansar às vésperas do vestibular, deixando o verbo estudar no pretérito imperfeito do subjuntivo. E agora, hein? Aí tem que saber verbo, hein? Qual que é o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo estudar? Um aluno, por favor, conjugue para mim. Estudasse. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse. Isso aí. Se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Então, vamos. Como que pode preencher aí? Tentem fazer. Escrevam aí, já já eu pergunto a resposta. Aí tem que modificar, tem que fazer alterações aí, olha, as adaptações necessárias. O verbo estudar, estudou, tem que ser estudar-se. Então, tem que modificar toda a frase, ou uma maior parte da frase, né?
Depois, nessa mesma frase, tem um outro verbo, descansar. Se você mudar ali o estudou para o pretérito imperfeito, vai ter que mudar também o descansar, que está no infinitivo, passar para algum tempo modo verbal. Como que fica a frase, hein? Posso falar, professor? Pode. Quem fez primeiro aí que queira falar? Carol? É a Carol? Sim. Se o candidato estudasse antecipadamente, descansaria às vésperas do vestibular. Isso aí. Se o candidato estudasse, então o verbo estudou aí foi para o imperfeito do subjuntivo, logo o verbo seguinte foi para o futuro do pretérito. Então, se o candidato estudasse antecipadamente, ele descansaria, então descansaria às vésperas do vestibular. Ok, Carol. Agora vamos deixar o verbo estudar no futuro do subjuntivo. Como que é o futuro do subjuntivo do verbo estudar? Quem sabe? Quem sabe como conjuga o futuro do subjuntivo? O subjuntivo presente é que eu, o pretérito imperfeito é se eu, e o futuro do subjuntivo é quando eu. Então, como conjuga o verbo estudar no futuro do subjuntivo? Que eu estude. Quando eu estudar, Quando eu estudar. Quando tu? Quando tu? Como que conjuga, Dar. pessoal? Quando tu? Estudar. Estudares. Quando ele? Estudar. Estudar. Quando nós? Estudar. Estudarmos. Quando vós? Estudares. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. Quando nós estudarmos, quando vós estudardes. Quando eles? Estudarem. Então, como vai ficar essa frase, hein? E agora? Quando o candidato estudar. Quando o candidato estudar, antecipadamente, o que ele vai fazer, hein? Quando ele estudar, qual é o tempo que eu uso depois? Hã? Descansará às Descansará, vai para o futuro do presente. Então, eu faço aqui a combinação do futuro do subjuntivo, quando o candidato estudar antecipadamente, descansará. Então, ali no caso é futuro do presente, descansará às vésperas do vestibular. É o correto dentro dessa daí. Vamos para o número 2. Ou vocês ainda estão escrevendo? Estou muito rápido? Escrevendo. Tá bom. Então, podem ir lendo o número 2 e vão continuar. Olha, tem outra frase, um outro período. Não, é o mesmo período. Não, é outro. Os amigos descansam muito e organizam as bagagens, somente na véspera da longa viagem. Então, agora é um outro, hein? Vocês vão passar o verbo descansar para o futuro do pretérito. Como é o verbo descansar no futuro do Descansaria? Não. Descansaria é a conjugação. Eu descansaria, tu descansarias, ele descansaria. Só que é como os amigos, então seria plural, hein? Pensem aí. descansariam. Descansariam, isso. E tem outro verbo aí, organizam. Também tem que modificar. Organizariam. Isso! Aí. Então, escrevam aí. Os amigos descansariam muito e organizariam no mesmo tempo e modo do verbo aí, futuro do pretérito do modo indicativo. Ainda estão copiando aqui a letras A e B? Eu posso passar para número 2 ou tem alguém copiando? Vamos, gente, posso passar para o número 2? Pode. Posso. Ó, 2 responderam, então os 2 respondem pela turma, eles estão respondendo por eles, os outros silenciam, então eu vou pelos 2 que responderam. Pode. sim. Aê! Pode. Outra página, então. Opa.
Na letra B da número 2, professor, eu vou ficar Ah, descansando. vocês vão ver a resposta, então eu vou deixar aqui mesmo. Pode ver a resposta não, gente. Fecha o olhinho. Fecha os olhos. Não vale. Vamos para a letra B. print Já e stop. apareceu a caixinha aqui que faltam 10 minutos para terminar a aula. Eu vou pedir para vocês terminarem essa página em casa, hein? Vou fazer a letra B com vocês aqui, paro para a chamada. Vocês vão trabalhando aí enquanto eu faço a chamada. E depois, se der, eu retorno. Mas vai precisar essa ir para casa, para a gente finalizar esse capítulo terça-feira. Então, passe o mesmo verbo para o futuro do presente. Como fica o futuro do presente do verbo descansar? Descansarão? No plural seria descansarão. Eu descansarei, tu descansarás, ele E descansará. organizarão Nós descansaremos, vós descansareis, eles descansarão. Então, os amigos descansarão muito e organizarão as bagagens somente na véspera da longa viagem. Ok, organizarão com A o tio, hein, pessoal? Não é com AM, não. Futuro do presente na terceira pessoa do plural é com A o tio. Então, tem aí as duas frases para vocês como gabarito. E vão fazendo o restante e atenção na chamada. Amanda, Presente. Ana Júlia, Presente. Arthur Eloy, Arthur Eloy, presente, Ui, ok. Arthur Lopes, Presente. Breno, presente, ok. Carolina, Presente. Catarina, Presente. Daniel Campbell, Presente. Daniel Moraes. Ok, faltou a outra aula, hein, Daniel? Fique atento aos slides depois. Eduarda, Presente. Guilherme Viana, Presente. Guilherme Francisco, Isadora, O João Marcelo está aí? Eu não dei presença para ele, ele estava na outra aula, mas nessa acho que ele não apareceu, não. João Vitor Souza. Você deu presença para mim? Não, estava esperando, aluna. Quando eu passo para outra, eu fico aguardando, porque eu não posso ficar esperando muito tempo. É porque Isadora, não, então. não escutei, o meu áudio está travando. Mas eu aí chamei. Ah, tá. eu não escutei. Então, Isadora presente, João Vitor Souza também já respondeu presente. Lívia, Presente. Lorena. Ok, presente. Lucas, Presente. Luíde. Presente. Ok, Marcela. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Matheus Lima. Ok. Matheus Gorito. Presente. Miguel de Paiva. Presente. Miguel Jorge. Presente, professora. Miguel Novaes. Miguel Vives. Presente. Pedro Almir. Presente. Pedro Henrique. Pedro presente. Ok. Rebeca. O Pedro, tá. Pedro, você não respondeu presente na primeira aula, tá? Eu fiquei esperando, chamei seu nome várias vezes. Bom, acho que não me lembro. Você respondeu presente na outra aula, Pedro? Rebeca presente. Thales. Presente. Ok. Vitor Hugo. Presente. E o Yuri. Presente. Ok. Pedro Almir respondeu? Respondeu, né? Tá, ok. Então, vamos dar continuidade. Deu, sim. Ah, tá, Pedro, já li aqui sua resposta, tá bom. Então, vamos dar continuidade à número 3 agora da apostila. Escolha a alternativa que completa corretamente o período a seguir. Qual a letra aí? Deu para vocês, não sei se deu para vocês fazerem enquanto eu estava fazendo a chamada, hein? Deu para responder aí? Qual a letra que será que dá, que se enquadra dentro do período? Letra B.
Letra D. Letra D de dado, vamos ver. Se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos fizesse uma proposta, nós a examinaríamos com atenção. É a letra D, certinho. Correto, letra D de dado, dando sentido aí ao período. Número 4. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais. Quando verem o estrago das plantas, ficarão arrasados. Gente, o verbo ver, ele é totalmente irregular e a gente fala ele totalmente errado também. Além dele ser irregular, a gente conjuga ele errado. Seria bom vocês copiarem no caderno de vocês, pesquisarem o verbo ver, a conjugação, hein? Quando verem errado. Outra, quando ele intervir, a briga já acabara. Nossa, não tem nem coerência isso, hein? Vamos à letra C. Se vierem aqui e virem este quadro desastroso, tomarão providências. A outra, as tensões diminuirão quando vocês satisfazerem os desejos. Meu Deus, aí tem que saber verbo muito bem. Aqui eles apresentam o verbo ver tem que ser, vocês precisam pesquisar. Qual letra que vocês acham que é aí, hein? É a letra C. Se vierem aqui e virem este quadro desastroso, e eu falo o verbo ver, vou pedir para vocês conjugarem o verbo, mas para a segunda já tem tanta tarefa, não é, gente? Não tem problema não, eu vou colocar no slide, a conjugação do verbo ver para vocês. Vou até escrever aqui no meu caderno. E vocês vão copiar no caderno, tá? De vocês. Deixa eu escrever aqui para eu não me esquecer. Vou colocar no slide. Assim que eu colocar no slide, eu digo no grupo. Eu apresento lá, eu comunico no grupo. Ok. Ok? Peraí. Tá. Muito bem, dando continuidade aqui ao número 5. Nas frases a seguir, há articulação entre pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Altere-as para que a relação passe a ser entre futuro do subjuntivo e futuro do presente. Olha, futuro do presente termina em rei, futuro do pretérito termina em iria. Cantarei, futuro do presente. Cantaria, futuro do pretérito. Então, nós temos aqui a frase original. Se ela fizesse os trabalhos, não ficaria sem nota. A alteração. Se ela fizer os trabalhos, não ficará sem nota. Então, percebam aí pelo modelo. Então, observem esse modelinho, façam as adaptações necessárias para que vocês possam fazer as 3 letras aí. Se eles refizessem o trabalho, obteriam um resultado melhor. Então, tem que passar aí para o imperfeito do... Peraí, aqui seria o... Não seria quando Vai eles passar... fizeram? Não, porque o futuro do subjuntivo no decorrer da frase, você coloca conjugando no futuro do subjuntivo, mas em muitas vezes precisa usar a partícula se. Professora, Não, existe um verbo... não introduzindo o imperfeito do subjuntivo. Olha lá no exemplo da alteração feita. Se ela fizesse é imperfeito do subjuntivo. O futuro do subjuntivo é quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer. É do verbo fazer, futuro do subjuntivo. Só que lá na alteração, ó, se ela fizer, o verbo fazer aí está no futuro, ó, fizer. É a mesma coisa, vocês vão proceder. Então tem que ser, se eles, aí conjuguem o verbo refazer no futuro do subjuntivo. É igual o verbo fazer, só vai colocar aí um prefixo re. Se eles refizerem? Se eles refizerem, isso mesmo, é a mesma coisa do fizer lá.